No último vídeo, falamos genericamente sobre memória e atenção. Mencionei que hoje discorreria sobre vários tipos de memória. Afinal, o que é memória e quanto dela cabe nesta cabecinha? Memória é toda a informação que se armazena nos circuitos neurais e que influencia o funcionamento do nosso cérebro. A memória é seletiva. Se ontem, no caminho do trabalho para casa, eu vi algo inusitado, por exemplo, um elefante, hoje eu vou me lembrar disso. Agora, dificilmente eu vou saber quantos carros brancos, quantos postes, quantas árvores eu vi neste mesmo trajeto. Primeiro, porque não prestei atenção, e depois, porque é uma informação totalmente irrelevante e inútil. Os tipos de memória podem ser divididos em memória de curto prazo e memória de longo prazo. As memórias de curto prazo englobam a memória imediata, visual, auditiva ou ecoica e também a memória de trabalho, que é a memória operacional. Mas hoje falaremos sobre as memórias de longo prazo. Nosso cérebro vai processando informações ao longo da vida e sabemos que quanto mais emoções estiverem ligadas a um determinado evento, menos chances temos de esquecê-lo. Eu me lembro perfeitamente quando o Brasil foi tricampeão na Copa de 70. Eu me lembro de cada detalhe, um cisco que entrou no meu olho no final do segundo tempo, a festa, a comemoração. Tudo isso está tão vívido na minha cabeça. Tudo por causa da emoção ligada a este contexto. Então nós temos a memória contextual, onde nós temos o tempo, o local, as emoções, o perfume, as pessoas ligadas àquele contexto. É uma memória de longo prazo. É uma coisa que depois de ter passado tanto tempo, a gente ainda se lembra. Este assunto é intrigante, porque algumas pessoas se lembram de detalhes do jardim da infância, outras não se lembram de nada. Eu me lembro de tudo, vai saber por quê. Vamos testar a sua memória de longo prazo e de médio prazo. Você se lembra o nome da sua primeira professora? Você se lembra do endereço, do nome da rua, da sua escola e da sua casa na infância? Dos seus vizinhos, dos pais dos seus melhores amigos da primeira infância? Você se lembra de um presente que você ganhou antes dos 10 anos de idade? Você se lembra dos natais, das páscoas, das comemorações? Você se lembra o que você fez no sábado retrasado? Você se lembra o que você jantou há 2 dias atrás? Testes para a memória. Como foram as suas respostas? Saiba que a memória pode ser melhorada com a estimulação cognitiva. Temos também, dentre as memórias de longo prazo, a memória processual ou de habilidade. Porque nunca esquecemos de como se anda de bicicleta. Porque esta é uma memória de coisas práticas. São coisas que foram super aprendidas e que podem ser repetidas desde que a gente acione aquela memória de como fazê-lo. Isso inclui instrumentos musicais, como se toca instrumentos musicais, como se digita, como se come, como se fala, como se opera máquinas, como se faz tricô, etc. É a memória processual. E ela é acessada de uma forma inconsciente no nosso corpo. A gente não precisa conscientemente saber como é que faz. A gente simplesmente faz. Vou contar uma coisa interessante que aconteceu comigo. Não na bicicleta, porque eu domino a bicicleta, eu tenho confiança. Mas uma outra coisa que aconteceu comigo e que ilustra muito bem como a gente tem que acessar essa memória de uma forma inconsciente. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu ganhei um bambolê. E eu fazia muito bem. Eu era, com 11 anos, eu era campeã de bambolê, fazia assim, aquilo ficava horas com o bambolê na cintura e ele não caía. E depois passaram-se décadas, eu nunca mais tive um bambolê, nunca mais tinha praticado. Até que um dia, muitos anos depois, até pouco tempo atrás,
Eu estava no sítio com uns amigos e alguém achou lá num sótão, num porão, não sei, um bambolê e ninguém sabia fazer. E eu falei, nossa, fui campeã, eu sei fazer. Coloquei o negócio na cintura, tentei fazer com todo mundo me olhando, todo mundo, né, observando, vamos ver a campeã aqui, quem disse que eu conseguia fazer o bambolê? De jeito nenhum. Eu falei, não, mas eu sei que eu sabia. Por que eu não consegui? Porque eu tentei acionar esta memória de uma forma consciente. E uma forma, digamos assim, com não tanta autoconfiança, porque o pessoal estava me olhando e, enfim, eu não consegui fazer. E aí fiquei com o bambolê na cintura e começamos a conversar, tinha uma porção de gente lá sobre outros assuntos. De repente, quando eu fui ver, eu estava fazendo o bambolê, porque aquilo foi acionado automaticamente, inconscientemente, e desde então eu consigo fazer. Atualmente eu tenho um bambolê e eu sei fazer. Então, na hora que eu peguei aquilo, né, se tornou automático, digamos assim, eu consegui fazer. Então, esta é a memória processual ou de habilidade. Então, na memória processual, as habilidades foram praticadas de uma forma tão frequente que se tornaram automáticas. Agora, a ansiedade e a falta de confiança podem fazer a pessoa errar. E esse é o fenômeno que acredita quando a gente vê um jogador de futebol, por exemplo, muito habilidoso, errar um lance facílimo, aquele que a gente fala assim, até esse gol, até eu fazia, a gente costuma dizer isso. Por que ele errou? Porque ele não deixou que aquela habilidade dele se manifestasse de forma inconsciente e automática. Ele foi prestar atenção, né, com ansiedade, todo mundo olhando, e ele errou o lance. É isso que acontece. No próximo vídeo falaremos sobre as memórias de curto prazo. Até lá!